Primeiro domingo do ano, né? E eu queria falar com vocês sobre algo relativo a isso, ao fato de nós estarmos iniciando um ano, não é? Um novo ciclo, não é? E todos nós queremos ser bem-sucedidos, não é? Vivermos bem, não é? Não precisamos ter... queremos ter um ano bom, não é isso? Todo mundo quer, isso é bom. Isso faz parte da nossa vida, do ser humano. E isso é bom que você queira ter um bom ano. Isso denota que nós estamos dentro da nossa capacidade mental, né? Uma pessoa que quer ter um ano ruim, com certeza, ela deve estar com alguma dificuldade mental. Mas nós estamos dentro das nossas capacidades mentais, então nós queremos ter um ano bom. E eu queria ver com você hoje sobre isso, exatamente isso. E tem uma pessoa na Bíblia que conseguiu ter algo que praticamente só mais uma pessoa além dele conseguiu na vida. Conseguiu vencer algo que ninguém conseguiu. Aliás, 3 pessoas, sendo que 2, a teologia ainda vai ter que explicar como que vai ser. Porque essa pessoa que eu estou falando, ela não morreu. Sendo que a Bíblia fala que todo homem que pecar morrerá. Mas esse que eu vou falar hoje não morreu, e mais um também não morreu, e teve um que venceu a morte, que foi Jesus. Amém? Mas Enoque, a Bíblia fala que Enoque, ele conseguiu ter uma vida boa, tão agradável a Deus, que a Bíblia fala que ele não passou pela morte. Não sei como será, existem algumas especulações a respeito disso, falando que ele será uma das testemunhas lá, que fala em Apocalipse, que será morta, porque a Bíblia fala que todas as pessoas, todo ser humano deve morrer. Agora, pensando nessa questão da bondade, do que ele alcançou, da coisa boa que ele alcançou na vida dele, eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre isso. O que aconteceu que deu essa condição a Enoque? Então eu queria convidar você a abrir a Bíblia, a sua Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 5, versículos 22 e 24. Gênesis 5, 22, 23 e 24. Todos acharam? Você que está acompanhando a gente pela transmissão, procure aí na sua Bíblia. Gênesis 5, 22, 23 e 24. Fala assim: depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. E viveu ao todo 365 anos. E Enoque andou com Deus, e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Então aí você pode achar interessante esses anos que fala aí, 365 anos,
pessoas que viviam 900 anos, né? E segundo os estudiosos, fala que isso no início da humanidade era possível, sim, por questões de não termos as doenças transmissíveis de geração para geração, o corpo estar numa situação mais equilibrada. Então, eles falam que isso era perfeitamente possível. Mas o que me chama a atenção aqui é que no versículo 24 fala assim, Enoque, o que fala aí na sua Bíblia? Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Então, essa questão que eu gostaria de falar com você. Você quer ter um ano abençoado? Você quer ter um ano bom? Faça como Enoque. Amém? Ande com Deus. Amém? Ande com Deus. Eu queria também convidar você a ler Hebreus, capítulo 11, versículos 5 e 6. Enoque também é relatado aqui nesse texto, onde o escritor de Hebreus ele está relatando aquelas pessoas que tiveram fé e viveram como Deus queria que elas vivessem. Amém? Então, eu sei que existem várias definições de fé, mas hoje quando eu estava estudando, aqui o Espírito Santo me falou assim, fé é você pensar e agir como Deus. Não como se pensa, não como falam, não como o mundo vive, não como a nossa civilização está pensando, mas como Deus fala, nós pensarmos do jeito dele e vivermos. Isso é fé. E Enoque fez isso. Enoque pensou como Deus. E isso agradou a Deus. Olha o que fala aqui. Versículos 5 e 6. Hebreus 11, versículos 5 e 6. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Amém? Então, duas informações aqui importantes. Gênesis fala que Enoque andou com Deus, e Hebreus fala que Enoque agradou a Deus. Então, duas coisas que nós já podemos pegar para nós, para esse ano. É importante que nós tenhamos um posicionamento diferente esse ano. Eu sei que o ano passado você teve um posicionamento diante de Deus, mas esse ano nós precisamos pensar como nós podemos acrescentar algumas coisas àquilo que fizemos o ano passado. E a palavra de Deus nos traz dois elementos importantes aqui: andar com Deus e agradar a Deus. Então hoje eu queria falar sobre isso. Uma das coisas que nós podemos fazer para nós termos um ano abençoado, uma vida, e mais que isso, uma vida abençoada, é fazer como Enoque, andar com Deus. Amém? Enoque agradou a Deus. Ele andou com Deus. Eu queria que você pensasse agora comigo uma coisa. Quando eu era bem jovem, eu tinha amigos que eu tinha, você também teve ou tem ainda, pessoas que fazem bem para você, não tem? Que você se agrada em estar com ela, que você, tudo que você vai fazer, você pensa, poxa vida, essa pessoa poderia estar comigo, não é? Amigos.
conhecidos, pessoas que fazem bem. Então eu queria que você pensasse agora comigo. E eu vou perguntar para você, algumas pessoas eu queria que falasse. Quais as atitudes de pessoas que fazem bem para você? Que você se agrada de estar com ela? Tem alguém? Que o jeito dela ser, não sei. Como ela é, a forma que ela age, aquilo que ela te leva a fazer, não sei. Tem alguém que faz isso com você, que você se agrada? E o que essa pessoa faz? Alguém que poderia falar para mim? Alguém? Quando a pessoa é amorosa. Amém. Quem mais? A Bruna falou, quando a pessoa é amorosa. Quem mais? Tem mais alguém? Não precisa ficar tímido, pensa aí. Alguém? Pessoa é? Atenciosa. Ai, que mais? Companheira. Mais alguém? Honesta. Amém. Algumas atitudes. Atitudes boas, não é? Pessoas que não têm segundas intenções, não é? Que estão com você, não pelo que você tem, mas pelo que você é. Não é bom ter pessoas assim? Outra coisa, a pessoa que se importa com a gente, né? Que quer saber como você está, que cuida, que quer saber como você está. É bom ter pessoas assim. Pessoa que nos ama de verdade, né? Isso é algo agradável, ter pessoas assim. E aqui a Bíblia fala que Enoque agradou a Deus. Então, com certeza, Enoque, ele tinha essas características e outras que agradou ao Senhor. Aqui fala que Enoque andou com Deus. E sabe, uma coisa interessante que eu vejo é que Deus, quando Ele fez o ser humano, uma das coisas que Deus sempre quis foi se relacionar com o ser humano, estar perto dele. A Bíblia aqui em Gênesis relata que o Senhor, todos os dias, na viração do dia, vinha para caminhar com Adão. Então Deus queria companhia. O nosso Deus é um Deus de unidade. Deus é eternamente Pai, eternamente Filho e eternamente Espírito Santo, e eles existem numa unidade eterna. Então o nosso Deus, Ele se agrada quando nós queremos fazer parte desta trindade e caminhamos com Ele na nossa vida. O Senhor se agrada quando você prefere fazer as coisas de Deus e não as suas. O Senhor se agrada quando nós preferimos obedecer ao Senhor e não fazer as coisas do nosso jeito. É algo que agrada ao Senhor, que a gente caminhe com Ele na nossa vida. Então eu queria tratar aqui de 3 pontos, de 3 evidências de pessoas que caminham com Deus. Eu queria que a gente refletisse. Eu estou caminhando com Deus? 3 evidências de uma pessoa que caminha com Deus. Amém? 3 evidências. A primeira, queria que você abrisse sua Bíblia lá em Amós, capítulo 3, versículo 3. E eu queria que alguém lesse para nós. Amós, capítulo 3, versículo 3. Quem pode ler para nós?
Amém? É uma pergunta que o profeta está fazendo. Duas pessoas poderão andar, caminhar, se elas não estiverem de acordo, vai ser bem difícil. Poderão até caminhar por um certo tempo, mas depois elas não caminharão mais. Então, uma das evidências de uma pessoa que caminha com Deus é que ela tenha um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Íntimo. Intimidade é algo que eu construo. Eu não posso fazer intimidade, por mais que eu queira. Você tem um amigo, você gosta dele, ele é o seu melhor amigo. E você tem um outro amigo também que é um dos seus melhores amigos. E você apresenta um para o outro. Eles só serão amigos se eles desenvolverem uma intimidade. Então, queridos, nós precisamos desenvolver a nossa intimidade com o nosso Deus. Dia a dia. Caminhar com Ele. Andar com Ele. Há uns anos atrás eu fazia isso todo dia. Ultimamente eu parei de fazer essa pergunta, mas eu sempre fazia isso. Quando eu ia sair de casa, eu falava: para onde nós vamos hoje, Senhor Jesus? Você percebe? E sabe, eu acho que é algo bom para você fazer e para eu voltar a fazer isso. Amanhã, quando você for trabalhar, se você for trabalhar, ou se você for passear, se você estiver de férias, eu não sei. Você vai fazer alguma compra? Experimente fazer isso. Senhor, como que nós vamos fazer hoje? Como que nós vamos fazer hoje? Para onde nós vamos? Desenvolver intimidade com o Senhor. Quando eu desenvolvo a minha intimidade, o meu relacionamento com Deus, eu passo a viver de acordo com a sua vontade. Amém? Olha o que fala aqui em Romanos 12, versículos 1 e 2. Romanos 12, versículos 1 e 2. Fala assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Culto a Deus é vida. A gente, quando pensa em culto, a gente pensa no culto na igreja, mas não. Culto é vida. Aqui fala como oferta viva. A oferta aqui é diferente da oferta do Antigo Testamento. A oferta do Antigo Testamento era morta. Ela era colocada sobre o altar e a vida era tirada. Porque ela projetava a oferta eterna de Deus, que seria Jesus. E como essa oferta eterna de Deus já veio, então agora você precisa desenvolver um culto agradável a Deus, que é a sua vida ao Senhor. É o dia a dia. É o ir ao mercado. É o fazer compra.
é o atender alguém na sua porta. Isso é um culto a Deus, quando você faz de forma que agrada ao Senhor. Oferta agradável. Olha o versículo 2, fala assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando eu me relaciono com meu Deus, eu conheço esse Deus de forma tão íntima, que a minha vontade será a vontade dele. Amém? Não haverá incompatibilidade. Vai ser algo tão junto ali com ele, que eu vou querer aquilo que ele quer. Então vai ser bom. O ano vai ser bom. Não vai ter decepção. Porque se o meu Deus é um Deus que conhece todas as coisas, que sabe tudo, então o que ele sabe é o melhor. O que ele pensa para mim é o melhor. O plano dele para mim é o melhor. Então, se eu fizer como Enoque fez, caminhar com Deus, eu terei então essa evidência na minha vida de alguém que anda com Deus. Eu terei essa evidência de um relacionamento tão íntimo com Deus, tão pessoal, que será algo muito bom esse ano. Amém? A segunda evidência, eu queria que você abrisse sua Bíblia, lá em Êxodo. A segunda evidência daquele que caminha com Deus, que anda com Deus. Êxodo capítulo 13. Alguém pode ler para a gente? Bem alto, que senão o som acho que não consegue captar. Êxodo capítulo 13, versículo 21. Quem pode ler para nós? Durante o dia o Senhor ia diante deles uma coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. Assim podiam caminhar de dia e de noite. Amém? Então, o que está acontecendo aqui? O povo de Deus estava caminhando. E eles iam para a terra prometida. Só que eles, se deixassem por eles, cada um ia na sua passada. Uns andam mais rápido, não é isso? Uns andam mais rápido, outros andam mais devagar. Alguns têm passadas grandes, outros têm passadas pequenas. Então Deus, para fazer com que as coisas acontecessem de uma forma organizada, o que Deus faz? Deus, durante o dia, ia adiante deles. Ou seja, vocês não podem passar, vocês não podem me passar, vocês têm que ir atrás de mim. E à noite, eles iam como uma coluna de, Deus ia como uma coluna de fogo. Ou seja, vocês não podem ser tão vagarosos, porque se você for tão vagaroso, a coluna de fogo vai te queimar. Deus estava educando o seu povo e falando para eles assim: olha, vocês têm que andar no mesmo compasso que eu ando. Sabe, queridos, uma outra evidência de alguém que anda com Deus é que ele procura andar no compasso do Senhor.
Às vezes a gente atropela as coisas. Eu sei que é duro, você tem que tomar uma decisão e parece que Deus não responde. Eu sei que não é fácil. Eu sei como que é, eu também passo por isso. Mas a gente precisa desenvolver esse ano. Se você quer ter um ano bom, se você quer ter uma vida agradável, então esse ano, procure desenvolver isso. Andar no mesmo compasso de Deus. É promessa de que quando você não souber o que falar, o Espírito de Deus dará a você o que falar. Então isso me leva a pensar de que quando eu não souber o que fazer, no momento exato, o Espírito de Deus me mostrará. Nós precisamos entender que nós precisamos andar no compasso de Deus. Enoque andava no compasso de Deus. Eu tenho certeza. Mas como você sabe? Porque a Bíblia fala que isso agradou a Deus. O jeito dele ser. E olha, isso trouxe uma experiência única para Enoque. Deus quer dar esse ano experiências especiais a nós. Então nós precisamos pensar, essas evidências aqui, eu estou tendo, se eu não tenho, eu preciso ter. O Espírito Santo não está trazendo isso para nos falar, ó, tá vendo, você não segue a Deus. Não, ele está querendo mostrar para nós assim, olha, você pode ter um ano bom. Aleluia! Você pode ter um ano melhor. Se você fizer como o meu servo Enoque fez. Então precisamos desenvolver também essa evidência em nossas vidas. Andar no mesmo compasso do Espírito de Deus. Aleluia. Mesmo compasso. Então devemos tomar cuidado para não tomarmos decisões que são meio que forçadas. Deus não está mostrando, Deus não está falando, Deus não está conduzindo, mas eu acho que é, e eu quero. Você é livre para fazer, e isso é uma característica que Deus nos deu, graças a Deus, mas também se torna uma responsabilidade. Amém? Então, vamos desenvolver essa característica de andarmos no mesmo compasso do Senhor. E a terceira evidência de alguém que anda com Deus, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Gênesis 13, versículos 11 e 12. Gênesis 13, versículos 11 e 12, alguém, por favor, pode ler para a gente também? Bem alto, bem forte. Gênesis 13, 11 e 12. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. 12. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para o lugar próximo a Sodoma. Amém. Vamos recordar um pouquinho a história aqui. Abraão e Ló, tio e sobrinho, vivem juntos, trabalham juntos, têm uma fazenda e eles crescem muito. Então é algo tão grande que eles não podem mais permanecer juntos. Porque um gado comia a comida do outro, e um pastor de gado de Ló brigava com o pastor de gado de Abraão. A grama lá que os animais comem
de Ló, eles comiam e aí as de Abraão ficavam sem. Então chegou um momento que eles não podiam mais ficar juntos. Então, eles precisam ir, cada um para uma região. E aí Abraão fala para Ló, fala assim, bom Ló, você é meu sobrinho amado, eu te amo, mas não tem condições da gente permanecer aqui. Então eu queria te dar a preferência. Você escolhe. Se você for para o lado direito, eu vou para o lado esquerdo. Se você for para o lado esquerdo, eu vou para o lado direito. Para nós não ficarmos muito perto, para nós podermos ainda crescer ainda mais. Aí a Bíblia fala que Ló, jovem, com toda aquela ambição, não é? Ele olha os lugares que tinham mais condições para que ele crescesse mais, e vai e escolhe os lados de Sodoma, de Gomorra, e vai para lá com os seus animais, com a sua fazenda, e vai para lá. E Abraão, fala que aqui, e Abraão fica na terra de Canaã, que não era tão farta como aquela terra de Sodoma. Mas ele ficou lá. Por que ele ficou lá? Porque ele tinha uma direção de Deus. Porque ele tinha uma conexão com Deus. E ele sabia que aquele Deus que ele servia, fosse onde fosse, Deus estaria com ele. Amém? Deus é bom, sempre. Onde ele fosse, Deus estaria com ele. Então Abraão pega e vai, e fica naquele lugar, e Ló vai para o outro lugar. Na direção que ele achou interessante, na direção que ele achou que era melhor. Aquilo que ele pensou que era o melhor para ele, para sua família. Aquilo que ele entendeu que seria a melhor estratégia. E ele vai. E aí depois nós sabemos o desfecho da história. Ló foi para um lugar onde havia uma promessa de destruição. Se você continuar lendo aqui, você vai ver que Sodoma, que Gomorra, eram povos ímpios. Pessoas que não tinham conexão com Deus. Pessoas que viviam longe dos caminhos do Senhor. E então, as suas atitudes eram atitudes muito más. Então Ló foi em direção à catástrofe. Ló foi em direção ao problema. Ló foi em colisão às dificuldades da vida. E Abraão ficou. Ele aguardou. Então quem anda com Deus, a terceira evidência, quem anda com Deus, anda na mesma direção de Deus. Na mesma direção de Deus. Abraão sabia que Deus tinha algo para ele naquele lugar, e ele sabia que Deus estava com ele. E ele fica então na direção que Deus deu a ele, na direção que o Senhor deu a ele. O Salmo 37, versículo 5, fala que nós devemos entregar os nossos caminhos ao Senhor. Amém? Salmo 37. Versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor. E eu queria que hoje nós refletíssemos isso.
Nós entregamos realmente o nosso caminho do ano de 2022 ao Senhor? E se o Senhor falar para você não fazer o que você está querendo fazer? E se não existe paz no seu coração para fazer aquilo que você quer fazer? Como nós vamos agir? E se você não tem a convicção que você precisa ter? Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele. E ele agirá. Agora vamos pensar o contrário. Vamos colocar esse versículo de uma forma inversa. Não entregue o seu caminho ao Senhor. Não confie nele. E ele não agirá. É isso que a Bíblia está falando. Então, às vezes, queridos e amados irmãos, nós queremos fazer o nosso caminho e queremos que Deus abençoe o que eu acho. E não vai acontecer isso. A Bíblia fala, ela deixa muito claro que se eu não agir dentro da direção de Deus, não vai acontecer o que eu quero. Então, três evidências de alguém que caminha com o Senhor. Encerrando essa mensagem. 3 evidências. E eu acho que era muito importante nesse primeiro domingo do ano eu pensar. E eu queria dar essa dica para você também. Pense nisso. Será que eu tenho essas evidências? Eu tenho essas evidências? Relacionamento com Deus. Andar no mesmo compasso de Deus. E terceira, andar na mesma direção que Deus anda. Amém? Então, essa mensagem, eu creio que nesse ano, início de ano, é muito pertinente para nós termos um ano tranquilo. Sabe, queridos? Deus dá direções, Deus dá diretrizes. E a questão eu vou fazer como Deus fala ou eu vou fazer do meu jeito? Essa é a grande questão. Então a minha oração é que você faça como a Bíblia fala para você fazer. Amém? É isso. Se você tem dúvidas, não faça. Se você não tem paz no seu coração, não faça. Se você não tem convicção, não faça. Amém? Vamos orar. Pai querido, nesse primeiro domingo do ano, nós queremos colocar diante de Ti a nossa vida e queremos andar contigo, Senhor, assim como Enoque andou, dentro das nossas condições como seres humanos, condições pessoais e particulares, nós também queremos, Senhor, andar contigo. Então, Pai, nos ajude com o Teu Espírito Santo a fazermos o que a Tua palavra nos orienta. Senhor, que este ano venha, Senhor, e que nós tenhamos o discernimento do Teu Espírito, Senhor, para passarmos pelas situações adversas que virão. Que tenhamos, ó Senhor, a sabedoria para lidarmos com as situações que virão. Que tenhamos, ó Senhor,
humildade para recebermos, ó Senhor, as honras que virão. Sim, Senhor, que este ano nós tenhamos a sua direção na nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.